Você sabia que a maior batalha de tanques da história aconteceu em 1941 durante a Operação Barbarossa, na frente russa? Hoje você vai conhecer essa história. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje a nossa jornada nos leva à frente russa, na União Soviética, em 1941, mais precisamente na região norte da Ucrânia. Ali aconteceu, durante a Operação Barbarossa, a maior batalha de tanques da história. E aí você tem que me responder. A maior batalha de tanques foi em Kursk ou em Kursk? Lá vem você de novo! Não é Kursk, é Kursk. Fala do jeito que escreve. Depois os especialistas em russos aqui do canal vão ficar te corrigindo. Tá bom, eu sei. A pronúncia às vezes sai errada, mas no caso o que está errado é o nome. Não foi nem em Kursk ou nem em Kursk. Foi na pequena vila de Brody, próxima a Dubno, na Ucrânia. Essa batalha foi importante, decisiva para o sucesso da Operação Barbarossa, mas mesmo assim, sendo a maior batalha de tanques de todos os tempos, ela é pouco conhecida. Vamos mergulhar nessa história. No verão de 1941, a Segunda Guerra Mundial entrou em um de seus capítulos mais brutais com o lançamento da Operação Barbarossa, a invasão do eixo à União Soviética. A Alemanha tinha vários motivos para essa invasão, desde razões econômicas, ideológicas e sociais. Eles precisavam tomar os campos de trigo e petróleo soviéticos para alimentar sua máquina de guerra contra a Grã-Bretanha. Também desejavam eliminar o governo soviético, que, em seus olhos, era controlado por comunistas judeus. Além disso, queriam expulsar ou eliminar as populações eslavas e judaicas na Europa e substituí-las por alemães. A campanha resultante desencadearia a maior batalha de tanques da história, não em Kursk, mas sim na Batalha de Brody. Os combates aconteceriam ao redor das cidades de Brody, Dubno, Rovno e Lutsk. Em 22 de junho, o primeiro exército panzer alemão, sob o comando de Ewald von Kleist, avançou na Ucrânia, próximo à cidade de Volodymyr. Suas forças atacaram o ponto de interseção entre o 5º e o 6º exércitos soviéticos ao longo de uma frente de 40 quilômetros. Esse movimento tático brilhante cortou as linhas de comunicação e transporte entre os dois exércitos soviéticos, frustrando a possibilidade de uma resposta coordenada. O exército de Kleist tinha a tarefa de tomar a Ucrânia Ocidental. Sua primeira missão era capturar o centro industrial e logístico, a capital da Ucrânia, Kiev. Kleist moveu suas forças em direção ao sudeste, em direção à costa do Mar Negro, para isolar os soviéticos no sul da Ucrânia. A captura de várias cabeças de ponte sobre o rio Dnieper também seria crucial para o sucesso alemão, o que significava que o 5º Exército Soviético suportaria o peso do ataque dos panzers alemães. Os comandantes soviéticos em Moscou queriam um contra-ataque imediato no sul da Polônia, ocupada pelos alemães. Na verdade, os comandantes do Stavka esperavam que as forças soviéticas ocupassem a cidade de Lublin até 24 de junho, um avanço de 80 quilômetros em apenas 2 dias. Esses objetivos eram completamente irreais, pois as forças soviéticas careciam de preparo para o combate e de coordenação necessária para um contra-ataque bem-sucedido. Mesmo assim, foram obrigados a cumprir a ordem, o que resultou na maior batalha de tanques da história, a Batalha de Brody. Numa batalha de tanques, com tantos blindados envolvidos e caminhões de apoio, etc., e toda a estrutura dos exércitos, o número de tanques usado é menos importante do que a tática e os recursos que você tem à disposição. Vamos ver os números que envolveram essa batalha em Brody. A União Soviética tinha, no total, em 1941, mais de 24 mil tanques, ou seja, era um número que pode ser considerado o maior do mundo na época. Mas a maioria destes tanques eram os tanques leves BT e os T-26. A Alemanha, no total, tinha, em 1941, quando começou a Operação Barbarossa, 6.052 tanques,
sendo 3.903 na frente leste. E mesmo com uma diferença tão grande nos números, a Alemanha venceu essa batalha em Brode, porque tinha melhores táticas e melhores recursos. Nem sempre a quantidade numérica é decisiva numa batalha. Na área de Dubno-Brode, na Ucrânia, a União Soviética tinha mais de 5.000 tanques envolvidos neste conflito, enquanto que a Alemanha tinha apenas 728 tanques, alocados em 4 divisões. E apenas 320 destes tanques eram Panzer III ou Panzer IV, os melhores tanques que os alemães tinham na época. As forças soviéticas designadas para o ataque estavam espalhadas pela Ucrânia Ocidental e careciam da experiência que as tripulações de panzers alemães tinham. Kirponos recebeu 5 corpos mecanizados, mas suas localizações dispersas significavam que ele precisaria de pelo menos 3 dias para organizá-los em um único local. O cronograma rígido significava que um ataque coordenado era impossível. As forças soviéticas teriam que atacar em diferentes momentos e lugares para atender às expectativas de seus superiores. Nesse ponto da guerra, as unidades soviéticas não estavam em condições de atacar. Além disso, enfrentavam falta de equipamentos, o que reduzia significativamente as chances de um avanço bem-sucedido. Faltavam caminhões para mover a infantaria e a artilharia, e os tanques e armas antitanque careciam de munição perfurante. Além disso, as tripulações dos tanques tinham que confiar em bandeiras de sinalização ultrapassadas para comunicação em vez de rádios. Apesar dessas desvantagens iniciais, os soviéticos tinham uma força regional combinada de mais de 3.000 tanques. A maioria desses veículos eram tanques leves, como os T-26 e BT, que possuíam armaduras finas e eram da década de 1930. Os soviéticos tinham alguns tanques modernos e bem blindados, como os KVs e T-34s, mas em números reduzidos. Por outro lado, os alemães tinham apenas cerca de 600 tanques. Rapidamente, mais problemas começaram a assolar os soviéticos. Seus tanques negligenciados enfrentavam inúmeras falhas mecânicas, enquanto a Força Aérea Alemã, que já havia neutralizado a maioria dos aviões soviéticos em bombardeios, atacava as colunas soviéticas com pouca resistência. A infraestrutura soviética precária e o terreno empoeirado resultavam em avarias em ambos os lados. Um outro fator é que os tanques alemães, o Panzer III, o Panzer IV, mesmo o Panzer I, eram rápidos e tinham uma manobra muito mais facilitada. O giro para a direita, para a esquerda, era mais fácil para adaptar no terreno e chegar próximo e neutralizar o inimigo. E além disso, eles tinham o apoio de caminhões e da infantaria. Acabou a munição, era fácil remuniciar o tanque. Acabou o combustível, o caminhão de apoio vinha e abastecia o tanque. Os tanques soviéticos, por outro lado, estavam a centenas de quilômetros, muitas vezes, da possibilidade de receber esse reabastecimento. A primeira unidade a encontrar os alemães foi a 19ª Divisão de Tanques Soviética. Problemas mecânicos e ataques aéreos alemães haviam reduzido a divisão a algo semelhante à força de um regimento. Apesar disso, eles avançaram para o ataque. O lado positivo foi que os soviéticos conseguiram reunir cerca de 12 tanques KV-2, que eram essencialmente o oposto dos tanques leves BT. Eram lentos, mas possuíam uma blindagem muito espessa e um poderoso obus de 152 mm, capaz de destruir qualquer tanque alemão. Os tanques alemães tinham poucas armas capazes de destruir um KV-2. No entanto, os KV-2 tiveram pouco impacto na batalha, pois as tripulações alemãs habilidosas frequentemente os superavam em manobras. Previsivelmente, uma luta de 2 horas quase destruiu toda a 19ª Divisão de Tanques, que foi forçada a recuar 15 quilômetros a oeste de Lutsk. Vários comandantes soviéticos morreram, mas os alemães também sofreram pesadas baixas e não conseguiram alcançar Lutsk. Mais formações de tanques soviéticos entraram na região durante a noite de 24 de junho. A situação de combustível dos soviéticos era tão ruim que eles precisaram drenar combustível de veículos danificados e colocá-lo nos que ainda funcionavam. No dia 24, os soviéticos tiveram a maior chance de sucesso, embora o ataque acabasse falhando.
O 8º e o 15º Corpos Mecanizados Soviéticos avançaram ao norte de Brody, até a cidade de Verestechko, quase cercando os alemães nos arredores de Dubno. Essa foi a força mais forte que os soviéticos reuniriam durante toda a batalha. Embora tenham sido atacados por falhas mecânicas e ataques aéreos, os dois corpos tinham uma força combinada de cerca de 1.500 tanques, dos quais cerca de 250 eram T-34s e KVs. Esses tanques possuíam blindagem superior à maioria dos tanques alemães da época, e os alemães dependiam principalmente de seus canhões de 88 mm para destruí-los. Canhões de 75 e 50 mm também podiam destruí-los, se usados corretamente. O fracasso desse contra-ataque pode ser atribuído à ineficaz doutrina soviética. Ao contrário dos alemães, que concentraram seus tanques em uma área, os soviéticos dispersaram seus tanques ao longo de toda a frente, reduzindo o potencial total de fogo concentrado. Outro fator contra os soviéticos foi que os tanques BT e T-26 eram presas fáceis. A maioria dos tanques alemães era composta por Panzer II, e cerca de 1/3 deles eram Panzer III ou Panzer IV. O Panzer IV podia destruir T-34s de todos os lados, mas o Panzer III só conseguia destruí-los de forma confiável pelos lados ou pela traseira. Artilheiros alemães precisos frequentemente miravam nas partes vulneráveis dos tanques soviéticos, como anéis de torre, esteiras e canos de armas. Os tanques alemães tinham uma cadência de tiro superior, então costumavam bombardear os tanques inimigos na esperança de atingir uma parte vulnerável. Além disso, os tanques soviéticos muitas vezes dirigiam seus veículos pelas rotas mais fáceis de navegar, em colunas, tornando-os vulneráveis aos ataques alemães. Finalmente, o uso de bandeiras de sinalização pelos soviéticos para comunicação em campo de batalha, em vez de rádios, forçava os tanques a se agrupar. Quando o tanque de comando era destruído, toda a coordenação era perdida. Outro ponto importante numa batalha de tanques é a comunicação entre os tanques e a comunicação dentro do tanque. Lembre-se, um tanque de guerra é um local barulhento e você tem que estar ligado no que o comandante fala com o artilheiro ou com a pessoa que está conduzindo o tanque. Os alemães, na época, já tinham uma central de comunicação e os tanques conversavam entre si. E dentro do tanque, a comunicação era feita com microfones auriculares e fones de ouvido. Ou seja, o comandante do lado de fora, muitas vezes, na torreta, ou sentado na sua posição de comando, ele dava ordem direto no ouvido do artilheiro ou do motorista. Já os soviéticos tinham muitos tanques, alguns deles pesadamente blindados, mas a comunicação era feita através de bandeiras. E dentro do tanque soviético, o comando era dado com toques no ombro. Se o comandante quer que o tanque vá para a direita, ele tocava no ombro direito do condutor, ou do lado esquerdo. Se era para dar ré, ele tocava nas costas. Se era para ir para frente, ele empurrava a cabeça do condutor. Assim era feito o comando dentro de um tanque soviético por ocasião da Batalha de Brody. Os alemães fatalmente levariam vantagem, mesmo estando em inferioridade. Até o final de 25 de junho, os panzers alemães haviam entrado em Lutsk com um ataque de flanco. O 22º Corpo Mecanizado Soviético lançou um contra-ataque desesperado, sofrendo pesadas baixas, mas conseguindo retardar o avanço alemão. Enquanto isso, o 9º Corpo Mecanizado foi implantado a 65 quilômetros a leste de Lutsk, em Rovno. De Lutsk, os alemães se voltaram para o sul, em direção a Brody e Dubno. Os soviéticos, em pânico, apresentavam baixa coordenação e moral. No dia 26, os alemães tentaram avançar para Rovno, mas enfrentaram resistência obstinada e não conseguiram. Nesse ponto, o 19º Corpo Mecanizado Soviético lançou um contra-ataque contra o flanco sul do ataque alemão, criando uma cunha de 30 quilômetros de profundidade. À tarde, outras forças soviéticas do 43º Corpo de Tanques atacaram as forças alemãs ao redor de Dubno, mas os panzers alemães e as armas antitanque destruíram muitos tanques soviéticos, a maioria dos quais eram tanques leves T-26. A tática que os alemães desenvolveram no combate de tanques para esta batalha foi perfeita. Eles tinham, como eu já disse aqui, um número muito menor de tanques dentro desse grande encontro de blindados na Segunda Guerra Mundial.
Eu estou sempre falando aqui tanques blindados, e eu já falei sobre isso no outro vídeo meu, as duas nomenclaturas servem. A nomenclatura tanque de guerra é usada na Alemanha, na Rússia, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Já carro de combate é usado na França e no Brasil. E blindados, vocês sabem, blindados é tanto o tanque quanto o caminhão blindado, o carro de comunicação blindado, ok? Explicado isso, continuo. Então os alemães utilizavam os seus tanques mais como isca para atrair o tanque soviético do que no confronto direto. Por isso que 798 tanques alemães derrotaram 5.000 tanques soviéticos. Como que era esta tática? Eles apareciam em combate, atraíam o tanque soviético para enfrentá-lo e na realidade ele estava próximo de uma peça de artilharia. Os tanques soviéticos eram facilmente nocauteados com as peças de artilharia antitanque alemã de 37 mm ou de 50 mm. Já os tanques pesados soviéticos não eram adversários para os canhões 88 mm antiaéreos, que também eram usados como antitanques. Os 88 faziam estrago a uma distância de mais de 1 km. Utilizando essas táticas, os alemães conseguiram vencer os soviéticos em número maior nessa batalha. Em contrapartida, a artilharia soviética era uma artilharia totalmente obsoleta, do começo do século XX, que era ineficaz contra a blindagem alemã. Além desse uso combinado de artilharia e os tanques, e também os aviões, os alemães também, ao confrontarem diretamente os tanques soviéticos, tinham uma tática inteligente. Graças à comunicação, os alemães direcionavam o fogo de vários tanques em um mesmo alvo e depois em outro, enquanto os soviéticos atiravam de maneira aleatória e com isso não havia concentração de fogo, o que dificultava a neutralização dos tanques alemães. O contra-ataque soviético perdeu força e os alemães lançaram um ataque maciço para capturar Dubno, empurrando os soviéticos de volta a Rovno até o final de 26 de junho. Embora as formações alemãs tivessem montado uma defesa robusta contra o 8º e o 15º Corpos soviéticos, os soviéticos, determinados a atacar, ordenaram que o 9º Corpo entrasse em batalha em 27 de junho. O general Konstantin Rokossovski, futuro marechal de campo, comandava essa unidade. Seu ataque, com apenas 200 tanques leves, não tinha praticamente nenhuma chance de alcançar Dubno. Seus soldados estavam com baixa moral, surgiram lacunas em sua linha de frente e os alemães ameaçavam cercar suas forças. Os soviéticos falharam em repelir os alemães. O contra-ataque soviético serviu apenas para atrasar o avanço alemão, com baixas insustentáveis que enfraqueceram as forças soviéticas na área. Um tema comum na Batalha de Brody foi o número de comandantes soviéticos feridos ou mortos. Por exemplo, o major-general Karpezo, do 15º Corpo Mecanizado Soviético, foi ferido em 28 de junho. A Alemanha ainda tinha forças suficientes para lançar outro ataque maciço de panzers. O Stavka autorizou uma retirada no dia 29, mas era tarde demais. Naquele momento, as divisões soviéticas em retirada foram bombardeadas por ataques aéreos alemães, enquanto escaramuças continuavam a desgastar as forças soviéticas. O reconhecimento alemão conseguiu identificar pontos fracos nas linhas soviéticas e usaram táticas de blitzkrieg para cercá-los. Com 2 divisões de infantaria e 2 de tanques, os alemães cercaram 3 divisões soviéticas do 8º Corpo Mecanizado. 2 divisões conseguiram escapar, mas a 34ª Divisão de Tanques foi completamente destruída. Os alemães destruíram muitos veículos soviéticos e capturaram o restante. Apenas cerca de 1.000 soldados soviéticos conseguiram escapar. Os soviéticos perderam mais de 10.000 homens, 96 tanques e mais da metade de sua artilharia. Os alemães avançaram para a cidade de Rovno em 28 de junho, enfrentando resistência obstinada dos soviéticos. Também avançaram para a cidade de Ostrog e cruzaram o rio Horin. Essa manobra ameaçou cortar as linhas de suprimento soviéticas para o lado oeste do rio, o que forçou os comandantes soviéticos a retirar suas unidades para o leste para evitar o cerco. Com o avanço até o rio, as tropas alemãs tiveram sucesso na área de Brody.
As últimas tropas soviéticas que defendiam ao longo do rio foram empurradas de volta até 2 de julho. No total, os soviéticos perderam cerca de 2.500 tanques, cerca de 3/4 do total original. A maioria dos tanques perdidos era composta pelos modelos leves T-26 e BT, mas os T-34s e KVs restantes ainda representavam uma ameaça para os alemães. As unidades soviéticas restantes resistiriam fortemente aos alemães durante o verão, até serem finalmente cercadas em Kiev em setembro. A Batalha de Brody foi uma vitória para os alemães, com milhares de tanques soviéticos, peças de artilharia e pessoal sendo eliminados. A batalha, no entanto, não decidiu o resultado da guerra, mas enviou mensagens críticas para ambos os lados. Os alemães perceberam que precisavam desenvolver um novo tanque que pudesse eliminar de maneira confiável tanques soviéticos médios e pesados, como os KV-1 e T-34. Sua vitória foi mais um exemplo de táticas de blitzkrieg e cercos bem-sucedidos. Por outro lado, os soviéticos perceberam que aspectos de suas forças armadas estavam gravemente desatualizados. Mais rádios foram instalados em tanques e a produção de tanques médios e pesados foi aumentada. Ainda assim, em sua maioria, os comandantes soviéticos continuavam limitados em sua flexibilidade tática em batalhas individuais, e o Stavka seria relutante em se retirar de cercos iminentes em batalhas posteriores até 1942. A Batalha de Brody-Dubno marcou o território ucraniano. Hoje, esse mesmo campo de batalha está sendo usado novamente nesta guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A história se repete. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.